Amigos e amigas que nos acompanham pelo Facebook, estamos aqui para mais uma meditação, hoje sobre um assunto muito importante que Jesus pregou durante toda a sua vida na terra, o reino de Deus. Okay? É sobre isso que nós queremos hoje conversar um pouco, analisando exatamente muitas daquelas coisas que Jesus falou a respeito do reino de Deus. Ele veio ao nosso mundo para implantar o reino de Deus. E para isto, ele deixou a igreja com esta missão. Vamos então pedir a Deus que nos abençoe, nos dê a sua graça, a sua bênção, para que a gente faça um bom programa. Ok? Santo Agostinho dizia, antes de falar de Deus, vamos primeiro falar com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a Virgem Maria, a Mãe do Senhor, a nossa Mãe, Mãe da Igreja, esteja neste momento também intercedendo por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nós estamos, então, começando a nossa reflexão sobre o reino de Deus. Quero dar as boas-vindas àqueles que já estão aí conectados conosco, Mara Noronha, Igor Jean, Joira Barbosa, enfim, sejam todos bem-vindos, Andréia. Uma das coisas que mais Jesus falou durante as suas pregações foi sobre o reino de Deus. E ele contou muitas parábolas a respeito do reino de Deus, tudo com o objetivo de explicar o que é o reino de Deus. O reino de Deus também ele chamava de reino dos céus, né? As duas palavras são quase que sinônimas, né? Reino de Deus e reino dos céus. Ou seja, é aquele reino onde Deus reina, ok? Onde existe o amor de Deus, a paz de Deus, a verdade de Deus, a justiça de Deus, a liberdade dos filhos de Deus, né? Existe um mundo de santidade. É onde está o reino de Deus. E Jesus veio exatamente para implantar na terra o reino de Deus. E ele deixou a igreja exatamente com essa finalidade. Por exemplo, a gente vê lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, no versículo 32, Jesus diz para os apóstolos, né, a sua igreja, né, pequeno rebanho, não tenham medo, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Veja, é muito importante entender essa frase. Jesus disse para aquele pequeno rebanho. Que era aquele pequeno rebanho? O grupo dos 12 apóstolos. Ali começava a igreja, né, porque a igreja ela é apostólica, ela é apoiada nos apóstolos, hoje os nossos bispos, né? Então, pequeno rebanho, foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Então, Cristo confiou o reino de Deus à igreja. Então, o Concílio Vaticano II, lá no documento Lumen Gentium, o Concílio Vaticano II diz que a igreja ela é o germe do reino de Deus. Germe, você sabe, quer dizer semente. A igreja é essa semente, né, que coloca o reino de Deus no mundo inteiro. O que equivale a dizer que sem a igreja não vai haver reino de Deus. Porque você não consegue ter uma planta, uma árvore sem a semente, né, que nasce. Mesmo que você tenha uma mudinha para plantar, mas a mudinha veio da semente, ok? Toda muda vem de uma semente. Então, o reino de Deus, né, foi colocado na mão da igreja. Importante entender isso. Por isso que Jesus deu aos apóstolos poder, autoridade, né? Por exemplo, em Lucas 10,16, a gente vê Jesus dizendo para os apóstolos, né, quem vos ouve, a mim ouve.
Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Porque a lógica de Deus para implantar o reino de Deus na terra é essa. O Pai enviou o Filho e o Filho envia a igreja. Né? Essa passagem, essa lógica se repete muitas vezes no Evangelho. Né? Por exemplo, quando Jesus ressuscitou no domingo da ressurreição, o que ele disse para os apóstolos? Na primeira aparição, o que ele disse para os apóstolos? Né? Ele coloca exatamente isso, lá está lá em João 20, 22, né? Jesus coloca para os apóstolos isso, soprou sobre eles o Espírito Santo, disse, né? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Ou seja, o Pai manda o Filho manda a igreja. Ok? Bem, então para explicar esse reino de Deus, né? Ou seja, a vontade de Deus, né? Nós rezamos no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino. Né? Os santos diziam que a terra seja igual ao céu. Que a terra seja igual ao céu. Ou seja, o céu é onde Deus reina. Né? Não há oposição, não há resistência à vontade de Deus, não há pecado. Né? Então, pedir a Deus que venha ao reino de Deus é pedir que a terra seja igual ao céu. E aí você já vê que um dos 7 pedidos que Jesus colocou no Pai Nosso, exatamente um dos pedidos foi esse, né? Pedido insistente de que venha o reino dos céus. Né? Eu me lembro de uma passagem interessante do Papa Paulo VI, quando ele escreveu a Constituição Apostólica sobre as indulgências, e o Papa Paulo VI dizia por que é importante a gente conseguir indulgências para as almas do purgatório, para que elas, né, deixem o purgatório e vão para o céu. O Papa diz porque quanto mais santos houver no céu, rezando pela igreja, mais depressa o reino de Deus se implantará na terra. Uma reflexão interessante, né, do Papa Paulo VI. Bom, os teólogos dizem que esse reino de Deus tem uma constituição, ou seja, tem uma regra. Cada país tem a sua constituição, não é isso? A Constituição é a lei maior, que é feita por uma constituinte, né, eleita pelo povo, e é então uma lei que todo o povo tem que obedecer. Então os teólogos dizem que Jesus deixou uma constituição do reino de Deus, uma carta magna, e essa carta magna está exatamente no Evangelho de São Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Esses 3 capítulos de São Mateus, 5, 6, 7, que começa com as 8 bem-aventuranças, né? E termina lá no capítulo 7, onde Jesus diz aquela colocação muito interessante, né? Quem ouve estas minhas palavras e põe em prática é semelhante a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, né? No alto. Podem vir a chuva, o vento, as tempestades, bater contra a casa, mas ela não cai. Por quê? Porque ela está edificada na rocha. Né? Essa rocha, Jesus coloca como os ensinamentos que ele deixou, nos capítulos 5, 6 e 7, que São Mateus sintetizou aí. Né? É a palavra de Deus, o ensinamento de Deus. E Jesus termina dizendo, mas aqueles que ouvem as minhas palavras, né, mas não põem em prática, quer dizer, não acredita, prefere seguir, não sei, as filosofias do mundo, é como aquela pessoa imprudente que construiu a sua casa na areia, na beirada do rio. E Jesus diz, quando vem a chuva, os ventos, a tempestade, a inundação, bate contra aquela casa e leva com tudo. De vez em quando a gente vê aí na televisão, nessas enchentes, aquelas casas à beirada do rio são às vezes carregadas com tudo. Ora, Jesus está se referindo ao quê? À nossa vida. Né? Aquele que ouve essa constituição do reino de Deus, ouve esses ensinamentos, mas não põe em prática, não acredita, né? É imprudente. Né? E é interessante que esse capítulo 7 de São Mateus termina exatamente com, né, Jesus dizendo, né, melhor, São Mateus dizendo, né, que as pessoas que ouviam esse seu discurso ficaram admiradas, porque ele pregava como quem tinha autoridade. Né? Ou seja, sentiram o peso
né, desta pregação. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender bem para entender do reino de Deus é conhecer esses 3 capítulos de São Mateus, 5, 6 e 7. Né? Evidentemente, aqui, numa aula dessa, não é o suficiente da gente colocar todas essas coisas. Né? Mas seria muito bom se você pudesse, né, com calma, uma hora, né, ler esses 3 capítulos de São Mateus. Começa com as bem-aventuranças. Exatamente, começa com Jesus falando do reino de Deus. Ele começa dizendo lá em Mateus 5, né, versículo 3, bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Né? É a tradução aqui da Bíblia, da Ave Maria. Bem-aventurados quer dizer felizes. A palavra bem-aventurança quer dizer felicidade. Bem-aventurados que têm um coração de pobre, porque deles é o reino do céu. A palavra pobre na Bíblia vem de um termo do hebraico que quer dizer anavim, que quer dizer, anavim literalmente significa aquele que se curva, não é? Aquele que é humilde. Né? Então, o que essa primeira bem-aventurança, que abre todo o Sermão da Montanha, abre, né, a constituição do reino de Deus, exatamente esse, felizes, né? Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então, humilde é aquele que, né, reconhece o seu nada diante de Deus, reconhece que ele não é nada, e não somos nada mesmo, porque nós somos tirados do nada. Nós não existíamos e Deus nos fez. São Tomás de Aquino, ele dizia assim, quanto mais a gente se afasta de Deus, mais a gente se aproxima do nosso nada. Ok? O nosso vazio, né? A nossa, não sei, pobreza em todos os aspectos, né? Então, essa é a primeira bem-aventurança. O humilde é aquele que reconhece Deus como Deus e ele como criatura de Deus, né? Que deve amar, louvar, bendizer a Deus, servir a Deus, viver de acordo com a lei de Deus, né? Ele não se arroga para si o direito de querer fazer uma lei para ele viver, não. Ele segue a lei de Deus. O oposto daquele que é soberbo, vaidoso, orgulhoso, autossuficiente, arrogante, prepotente, presunçoso, acha que é tudo, acha que é o bom, acha que sabe tudo, não precisa contar com ninguém, nem com Deus. Então, esse não entra no reino de Deus. Né? É interessante como é que, numa das colocações que Jesus faz, ele fala do reino de Deus, né? Assim, para as crianças. Ele diz, né, para entrar no reino de Deus, está lá em Lucas 18, 16, ele diz, para entrar no reino de Deus tem que ser criança. Criança. Né? Criança não no sentido assim de despreparada, né? Não no sentido de ser assim fraco, não, no sentido de ser inocente. A criança é pura, a criança é inocente. A criança, ela não está preocupada com o futuro, ela vive o presente, ela quer brincar. Né? E quando ela está com medo, ela corre para o braço do pai, corre para o braço da mãe, pronto. De madrugada acorda com medo, o que ela faz? Corre para a cama do pai, corre para a cama da mãe. Ou seja, o pai e a mãe aí, para nós adultos, significa o próprio Deus. Né? Então busca refúgio em Deus. Né? E a criança, ela não discrimina ninguém. Né? Você vê uma criança, ela não tem racismo, ela não tem discriminação, ela brinca com qualquer outra criança, ela não quer saber se a outra criança é pobre, se é rica, se é protestante, espírita ou judeu. Não, ela quer brincar com o outro, o coraçãozinho dela é... Jesus, quando Jesus coloca isso para entrar no reino de Deus, é preciso ser criança. Foi exatamente aquilo que Santa Teresinha do Menino Jesus viveu. Por que Santa Teresinha do Menino Jesus foi declarada doutora da Igreja? Muito interessante isso, né? Santa Teresinha não foi uma grande teóloga, como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Santo Alberto Magno, são tantos santos doutores da Igreja, mais de 36, né? Não, Santa Teresinha foi aquela, escreveu apenas um livrinho, História de uma Alma.
Mas aonde foi que o Papa João Paulo II encontrou um motivo para declará-la doutora da Igreja? Foi exatamente no caminho que ela inaugurou para o céu, chamado infância espiritual. Santa Teresinha dizia: eu não consigo fazer essas enormes penitências como fazem os grandes santos, né? Que, tinha aquelas penitências enormes, jejuns enormes. Eu não consigo. Então, o que eu quero ser? Eu quero ser uma criança nos braços de Deus. Né? Eu quero ser como aquela bolinha que o menino Jesus brinca, chuta para lá, chuta para cá, esquece lá no canto, se ele quiser esquecer. Enfim, aquele abandono assim nas mãos de Deus, como uma criança se abandona na mão dos pais. O pai e a mãe é tudo para a criança. Não é? A criança, tudo que ela precisa, corre no pai e na mãe. Então, essa imagem da criança para nós é a imagem daquele que é humilde e que depende de Deus. Ele sabe que não adianta ele ter muito dinheiro, não é isso que vai fazer a felicidade dele, não adianta ter fama, não adianta ter todo o prazer do mundo, não é isso que vai fazer a felicidade dele. A felicidade dele vai ser de estar perto de Deus, estar protegido por Deus, né? A alegria dele é estar perto de Deus, saber que Deus cuida dele, que Deus olha por ele o tempo todo. A criança está brincando, mas ela fica tranquila porque ela sabe que o pai está ali, a mãe está ali, está cuidando dela. Né? Então, essa é uma coisa muito interessante. E, bem, Jesus manda que a gente busque o reino de Deus em primeiro lugar. Né? Aqui no Sermão da Montanha, que é muito longo, esses 3 capítulos de São Mateus que eu coloquei, Jesus coloca para nós algo muito interessante. Ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Ou seja, Deus quer que a gente viva aqui na terra buscando, né, o céu, vivendo a realidade do céu, ou seja, onde a vontade de Deus é feita. Buscar o reino de Deus é isso, querer que aqui na terra seja feito como no céu, onde a vontade de Deus é feita, a lei de Deus é que vale, os mandamentos é que devem conduzir a nossa vida, o que a igreja ensina é que nos deve conduzir. Né? Busca o reino de Deus naquilo que você vive. Não precisa ir viver num mosteiro, não precisa ser padre, não precisa ser freira. Não, onde Deus te colocou. São Paulo fala: não saia da situação de vida onde Deus te colocou. Viva aí. É aí no seu trabalho, na sua faculdade, na sua fábrica, na sua loja, não sei, no lar que você trabalha. É aí que você tem que buscar o reino de Deus. Como pai, como mãe, como filho, como esposo, como esposa, viver como Deus quer que você viva. A lei de Deus vale para todo mundo, vale para qualquer situação. Vale para o pobre, vale para o rico. É a mesma. Você vai na igreja, rezar a missa, tem gente muito simples, gente muito pobre, e às vezes tem gente engravatada. É para todos. Então, buscar o reino de Deus, é eu viver como Deus quer, onde Deus me colocou. Onde é que Deus te colocou? Numa fábrica? Então viva aí, na fábrica. Você trabalhe honestamente. Não engane ninguém. Seja justo com os outros, trate bem seus amigos. Aquilo que São Paulo diz: tudo que fizer, faça de bom coração, não para os homens, mas para o Senhor, certo de que recebereis a recompensa das mãos do Senhor. Enfim, viver essa realidade do reino de Deus, buscar a justiça em primeiro lugar. A justiça na Bíblia é sinônimo de quê? De retidão, de santidade. A gente, quando as coisas estão mal, as coisas acontecem, nós queremos justiça. Falta justiça nesse país. Falta o quê? Honestidade, caráter, não é? Verdade. Então, quando Jesus diz buscar o reino de Deus e a sua justiça, é buscar a retidão, a correção, as coisas corretas. Não fazer para os outros. Aliás, Jesus coloca essa frase no Sermão da Montanha: não fazer para o outro o que você não quer que o outro faça para você. E o contrário também,
faça para o outro o que você quer que o outro faça para você. Se você quer que o outro te trate bem, então trate ele bem. Se você não quer que ele fale mal de você, então não fale mal dele. Ok? É chamada regra de ouro. Né? Tudo isso está aí, no Sermão da Montanha. Né? E eu gosto muito que Jesus coloca uma série de parábolas para explicar para nós o reino de Deus. Como ele veio para pregar o reino de Deus, ou seja, ele veio ensinar para nós como é que a gente deve viver aqui, a realidade que existe no céu, ou seja, onde Deus reina, onde Deus não é ofendido, não é magoado, onde a lei de Deus é observada. Então Jesus contou uma série de parábolas, né? Nem dá tempo aqui de eu desdobrar tudo isso, mas eu quero colocar algumas coisas. Por exemplo, lá em São Mateus, capítulo 13, ele coloca uma série de parábolas para explicar o reino de Deus. Ele fala da parábola do semeador, né? Fala da parábola do joio e do trigo, fala da parábola do grão de mostarda, fala da parábola do fermento, que a mulher coloca na massa, fala da parábola do tesouro escondido, fala da parábola da pérola que o negociante vai e compra, fala daquela rede que é lançada e pega peixe de todos os jeitos. Né? Vamos conversar um pouco sobre essas parábolas. Né? Ele começa pela parábola do semeador. O reino de Deus é semelhante ao semeador que semeia a semente no campo. Né? E aí ele coloca que ele fala de 4 tipos de lugares em que a semente caiu. Ele diz, a primeira semente caiu assim na beira do caminho. Então ele diz, as aves do céu comeram e a semente não nasceu, não teve chance. O segundo tipo de semente caiu num terreno que era pedregoso, né? Tinha pouca terra, a semente caiu naquela pouca terra no meio das pedras, brotou, mas ele diz que quando veio o sol, não tinha raízes e a semente e a plantinha morreu. O terceiro tipo de semente caiu no meio dos espinheiros, tinha bastante terra, a semente brotou, cresceu, mas aí ele diz, os espinhos a sufocaram e a semente não foi para frente, a árvore não foi para frente. E aí ele fala que o quarto tipo de semente deu certo, caiu numa terra boa, né? E germinou, cresceu, deu fruto, 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Né? Interessante isso, né? Quer dizer, o semeador lança as sementes, mas só 25% dessas sementes é que acabam dando fruto. Né? Porque ele fala que de 3 não deu em nada. A quarta, ou seja, 25%, um quarto germinou e deu fruto. E quando os apóstolos pediram para Jesus explicar a parábola, ele explicou. Ele disse, a semente que cai na beirada do caminho, naquele chão duro, as aves do céu comem, e a semente, ele fala, é o demônio, que tira a palavra do coração da pessoa. A palavra é lançada, mas a pessoa não entende, então acabou, morreu a semente. É como que, então ele diz, né, é o demônio que tira essa semente dali e não dá fruto. Aí uma coisa muito importante, meus irmãos, a gente tem que fazer as pessoas entenderem a palavra de Deus, né? Para entrar no coração, cair, não ficar na superfície, porque essa semente, ela entra na terra, pronto, o pássaro não consegue tirar. Se a semente entra no entendimento da pessoa, o demônio não consegue tirar da alma da pessoa, ok? Então, por isso é importante a gente, antes de lançar a semente, arar o terreno. Né? O que o agricultor faz? Ele ara o terreno, ele aduba a terra, ele corrige o solo, para depois jogar a semente. A semente entra na terra, cobre, pronto, ali ela vai brotar. Né? Depois ele diz que a segunda semente, aquela que, né, caiu no meio das pedras, são aquelas pessoas que recebem a palavra com animação, emotividade, né? Eu vou viver para Deus, mas daqui a pouco, né, começa a ver o calor, o sol, né, as preocupações por causa da semente, as contrariedades, os compromissos que a pessoa tem que exigir. Não vou mais
não vou mais fazer isso não vou mais na igreja não vou deixar esse trabalho, eu sou muito, não sei, as pessoas não me entendem, tem muita gente chata na igreja, e eles não têm raízes. Aí abandona tudo, a plantinha morreu. E ele coloca a terceira semente, aquela que caiu no meio dos espinheiros. Tem terra boa, nasceu, mas os espinhos sufocaram. Jesus diz que esses espinhos são as preocupações da vida. Né? A pessoa que só pensa em dinheiro, só pensa em prazer, só pensa em desfrutar da vida, ele diz, não vai, ninguém pode servir a dois senhores. Ele colocou bem claro no Sermão da Montanha, ninguém serve a dois senhores. Ninguém serve a Deus e ao dinheiro. Se a pessoa só pensa em dinheiro, ela não vai trabalhar para Deus. Ela não vai deixar seu final de semana para isso, aquilo, para ir para um encontro, ir para uma palestra, ir para uma missão. Não vai. Certo? Se o mundo dela é o prazer, se o mundo dela é, né, não sei, o dinheiro, se o mundo dela é a fama, é a glória, ela não vai buscar o reino de Deus, ela vai buscar o seu reino. Então, o que acontece? Os espinhos sufocam a semente. Deus que esses espinhos são exatamente, ele chama de as preocupações da vida. Aí, finalmente, a quarta semente dá muito fruto, cai em terra boa. Não tem pedra, não tem espinho, não é na beira do caminho, é aquela terra, né, que foi preparada, adubada, corrigida, não é? Onde a chuva depois cai, consegue penetrar bastante na terra, então dá fruto 30 por 1. Jesus compara o reino de Deus com essa realidade. E é o que a gente vê. Se você olhar bem o que acontece hoje, é isso. Não é? Depois ele compara também o reino de Deus com o joio e com o trigo. É interessante essa comparação. Né? O sujeito foi lá, plantou o trigal dele, mas aí Jesus diz que veio um inimigo à noite e jogou o trigo, o joio no meio do trigo. O que é o joio? O joio é uma planta muito parecida com o trigo, só que tem uma diferença fundamental. O trigo dá a espiga, dá o fruto, o joio não dá. O joio é mato, é capim, ele não dá fruto. Então, Jesus diz que os trabalhadores chegaram para ele e disseram para o patrão, quer que a gente vá arrancar lá o joio? Ele disse, não arranca o joio não, porque o joio ele mistura com o trigo, e ele é muito parecido com o trigo, se vocês forem arrancar o joio, vocês vão arrancar o trigo junto. Não, espera, né, dar fruto. A hora que der fruto, aí vocês vão identificar o que é o joio e o que é o trigo. E Jesus tinha falado disso, são as heresias, né? Os falsos profetas que chegam aí falando bonito, pregando bonito, falando disso, falando mais daquilo. João diz lá no evangelho dele, São Pedro, eles vêm muitas vezes engravatados, com título de doutores. Né? Jesus disse, no Sermão da Montanha, Jesus disse lá em Mateus 7,14, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vós vestidos de cordeiro, mas são lobos arrebatadores. É pelo fruto que os conhecereis. Está aí. Então, você só vai separar o joio do trigo na hora que o trigo der a espiga. Né? E o joio não dá nada. Então aí, né, Jesus disse, então no final dos tempos, né, os anjos virão, arrancarão o joio, vão queimar tudo, né? Ou seja, as heresias, né? E vai recolher o joio, o trigo no celeiro. Claramente, Jesus está falando aí das heresias, das falsas doutrinas, os falsos profetas, que hoje, meus irmãos, está cheio no mundo. Eu escrevi um livro, Falsas Doutrinas e Falsos Profetas. Nesse livro, eu coletei uma série de artigos de D. Estevão Bittencourt. Olha, eu coloquei pelo menos mais 100 falsas doutrinas, falsas religiões, e que engana tremendamente os cristãos. Por quê? Porque fica misturado o joio com o trigo, e o joio é tremendamente parecido com o trigo, e aí acontece o engano. Bem, uma outra parábola que Jesus conta, bonita, é essa, a do grão de mostarda. Está lá no capítulo 13 de São Mateus, versículo 31. O grão de mostarda, eu não sei se você já viu, é uma coisinha, pequeniníssima, né? Mas uma bolinha
pretinha assim, mas muito pequena, né? Quase que você não vê colocando na palma da mão. Então Jesus diz assim, o reino dos céus, o reino, é semelhante a um grão de mostarda, que colocado na terra dá um arbusto tão grande, ele diz, a maior das hortaliças, e chega a ser tão grande que as aves do céu vêm aí fazer seus ninhos. Olha, o que ele está mostrando aí? A força da semente, a força do reino de Deus. O reino de Deus colocado no lugar, ele se expande, né? A gente vê pela evangelização, né? O Brasil, por exemplo, por que o Brasil é esse imenso país católico? Porque trouxeram da Europa para cá a semente de mostarda, a semente do reino de Deus, né? Portugal, que descobriu o Brasil, era um país super católico, os reis eram católicos, mandou para cá, tanto é que Pedro Álvares Cabral chegou aqui com 17 missionários, 17 padres. Primeira coisa que foi celebrada no Brasil, o primeiro ato oficial de Portugal, foi celebrar a primeira missa no Brasil, Frei Henrique de Coimbra, né? Então, essa semente floresceu nesse Brasil gigantesco, e por isso que o Brasil é o maior país católico do mundo. É a força da semente, né? É o grão de mostarda. As aves vêm aí fazer seu ninho, ou seja, nessa árvore imensa que é a igreja, o reino de Deus, né? As pessoas se abrigam, buscam a sua realização, a sua vida, né? A sua proteção e etc. A parábola do fermento, também muito interessante, né? Está lá em Mateus 13, 33. Jesus compara o reino dos céus com aquela mulher que pega uma colherinha de fermento, né? E coloca no trigo, na massa de trigo, e leveda toda a massa, né? Aí a mulher mistura bem e tal. O levedo, você sabe, o fermento, você sabe, ele é um levedo que, né, que fermenta a massa, né? É um processo bioquímico muito interessante, né? Muito pequeno, mas que ele tem um poder assim muito grande. É como também o sal, como também a luz, né? Um foco de luz, um palito de fósforo aceso na escuridão ilumina uma escuridão inteira. Por isso Jesus disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ele fala aí no Sermão da Montanha, né? O fermento tem também essa força poderosa. Como o sal, um pouquinho da comida salga toda a comida, um pequeno palito de fósforo que você acende no meio da escuridão ilumina, né? Acaba o pânico, né? Do blackout, do escuro, né? E também o fermento, que tem esse poder, né? De micro-organismos vivos que se multiplicam, que leveda toda a massa. E faz a massa crescer, né? Você já reparou que eu não entendo de cozinha, não entendo de culinária, mas eu sei, porque minha esposa gostava muito, eu sei que se não botar fermento na massa, o pão fica horroroso. O bolo não cresce, não é verdade? Fica aquela coisa assim, murcha, parece borracha. Sabe? É o que Jesus quer dizer, o mundo sem o fermento do Evangelho. O mundo sem aquilo que Jesus disse, o sal da terra, a luz do mundo, o fermento, né? Que dá essa consistência saborosa ao pão, se faltar, é exatamente o que Jesus quer dizer. Sem essas qualidades do reino de Deus, o mundo fica que nem esse pão murcho, esse pão borracha, que ninguém consegue comer direito, né? Veja, Jesus a pregação de Jesus era uma coisa assim tão bonita, porque ele usava as coisas do dia a dia, as coisas que o seu povo entendia. O povo entendia o que era o fermento, o povo entendia o que era o grão de mostarda, o povo entendia o que era o joio, o que era o trigo, o que era semear, né, a semente na terra. Então ele usava a realidade assim muito concreta do povo para explicar as coisas do céu. Interessante, né? É uma pedagogia, Jesus usou uma pedagogia extraordinária, e aí todo mundo entende, né? Por que ele falava por parábolas? Porque a parábola, né, não sei se você sabe o que é uma parábola. A parábola na matemática é uma equação matemática que é representada num gráfico, é mais ou menos assim como um V que se abre para o infinito. Imagina um V, né? Uma parábola é isto.
né? Ela abre assim para o infinito. Então, quer dizer, você não alcança o fim dos dois lados, né? Ou seja, a parábola te leva a uma reflexão enorme. Pode ser a pessoa simples, pode ser a pessoa culta, pode ser a pessoa analfabeta, todos entendem um significado, e cada um entende dentro da sua realidade de vida. Uma coisa extraordinária a parábola, né? Bom, mas 3 parábolas que Jesus coloca para explicar o reino dos céus e que ajuda a gente a entender o reino de Deus, ele fala daquele tesouro escondido. Ele diz que um sujeito encontrou, cavando a terra, ele encontrou um tesouro, né? Antigamente as pessoas tinham essa defesa, né? Enterravam um tesouro bem fechado para que ninguém roubasse, e um dia ele ia lá desfrutar do tesouro. E diz que o sujeito, cavando a terra, encontrou um tesouro. Então o que ele fez? Tampou o buraco de novo, vendeu tudo que ele tinha, pegou o dinheiro e comprou aquele terreno. Porque o dono do tesouro é o dono do terreno. E aí Jesus quer dizer o quê? É o que a gente deve fazer, né? Não trocar nada pelo reino de Deus. Vende tudo. Esse vende tudo não quer dizer que você tem que vender tudo que você tem, seu carro, sua casa, seu... Não. Não. Busca esse tesouro em primeiro lugar, né? O que for preciso você deixar de lado por causa do reino do céu, deixa. Não quer dizer que você vai abandonar. Claro, nós todos precisamos das coisas para viver, né? Depois ele coloca aqui a pérola. É uma parábola parecida. Ele diz um negociante de pérola, né? O negociante de pérola entende o que é uma pérola falsa, o que é uma pérola verdadeira, o que é um ouro de 18 quilates, né? Ou então é um ouro quilate, né? Ou seja, um ouro vagabundo, né? Então, o negociante encontrou uma pérola preciosa, né? Aí, né? O que ele fez? Vendeu tudo que ele tinha, foi lá e comprou aquela pérola, porque aquela pérola valia muito. Ou seja, Jesus está dizendo bem claro, buscar o reino de Deus, não trocar o reino de Deus por nada, né? A fé, o amor a Deus, o amor à igreja, o trabalho no reino de Deus, não trocar por nada, entendeu? É isso que vai te deixar rico. Essa pérola que deixa rico, esse tesouro escondido que deixa rico, não é o tesouro material, é o tesouro espiritual, né? Bom, e aí ele coloca mais uma parábola que ele diz que é a rede, né? Aí em Mateus 13, 47, Jesus diz que o reino de Deus é semelhante a um pescador que lança a rede e traz peixe de tudo que é jeito. Traz peixe bom e traz peixe ruim. Aí ele senta na praia e seleciona, né? Os peixes bons ele coloca lá no cesto, e os peixes ruins ele joga fora para as gaivotas comerem, para os urubus comerem, e etc. Olha, o que Jesus está querendo dizer? Os exegetas, né? Aqueles que estudam profundamente a Bíblia, né? Eles explicam o seguinte: quando Deus lança a evangelização, vem gente de todo jeito, mas vem gente boa e vem gente ruim. Tem gente que vive realmente como Deus quer, mas tem gente que não se emenda, continua vivendo, né, dissolutamente no pecado. É esse peixe ruim que ele joga fora, né? Eu não sei se você já passou rede alguma vez. Eu já passei algumas vezes rede, né? Vem de tudo. Vem peixe bom, mas vem umas encrencas pelo meio. Vem siri, vem não sei o quê, vem, né, umas coisas uns peixes que não dá para comer direito. Então você vai e joga fora, né? Aí os pássaros que estão ali na praia, né, urubu, gaivota, aí comem esses peixes todos. Aí o peixe bom você leva para casa. Sabe, impressionante a quantidade de parábolas que Jesus coloca, né, a respeito do reino dos céus. É muito bonito tudo isso, né? E tem muitas outras coisas que ele fala, né? Por exemplo, ele saía pelo mundo pregando o reino de Deus, né? E dizia: convertei-vos, crede no Evangelho, porque o reino de Deus está perto. E mandava os discípulos: ide, preguem o reino de Deus por toda parte e curem os doentes, né?
Era a ordem que ele mandava. E interessante que São Paulo fala na carta aos Gálatas, capítulo 5, 21, São Paulo fala, né, que aqueles que viverem no pecado, né, ladrões, os avarentos, os corruptos, não sei o quê, São Paulo fala, não herdarão o reino dos céus. Gálatas 5, 21. Né? E depois ele fala também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, no versículo 10, ele fala, quem é que não vai entrar no reino do céu? Aquele que se entregar a uma vida de pecado. Então, para nós que queremos viver essa realidade do reino de Deus, é viver o quê? Viver os mandamentos da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não colocar Deus em segundo lugar. Como São Bento dizia, Deus em primeiro lugar. Não vou trocar nada por Deus. Né? É o primeiro mandamento. Deus é o meu Criador. Eu pertenço a Deus. Se eu existo é porque Deus me criou. Então, o meu coração é de Deus. A minha vida é de Deus. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu faço é de Deus. Né? O salmista diz lá, nós somos as ovelhas do qual ele é o pastor. Né? Salmo 94. Né? Depois o Salmo 99 diz, ele é o nosso pastor. Nós somos ovelhas do seu rebanho. Né? Ele nos fez, somos as suas. O Salmo 99 repete o Salmo 94. Né? Então, é buscar a Deus sobre todas as coisas. Levar Deus a sério. Né? Diz que o filósofo grego, né, Platão, dizia para o seu discípulo Aristóteles, olha Aristóteles, Deus existe, mas não espalha não, viu? Porque quem acredita em Deus tem que viver direito. Né? Não pode viver de qualquer jeito. Então, melhor você não espalhar que Deus existe, não. Faz de conta que ele não existe. Né? Sabe, gente, tem muita gente que se diz ateu, mais por conveniência do que por convicção. Porque se eu creio em Deus, tem consequências. Se eu creio em Deus, eu tenho que amar a Deus, eu tenho que amar os irmãos, eu tenho que viver corretamente. Né? Eu não posso trair a minha esposa, eu não posso roubar, né? Eu não posso matar, eu não posso destruir. Né? Mas é isso que faz a felicidade da gente. Não pense que isso aí deixa a gente triste, não. Pelo contrário. As pessoas mais alegres do mundo eram os santos. Né? Porque viviam exatamente Deus em primeiro lugar. Depois, segundo mandamento, né? Não usar o nome de Deus em vão, não brincar com o nome de Deus. O nome de Deus é sagrado. O terceiro mandamento, guardar os domingos, dias de festa, né? Nós que somos católicos, a missa aos domingos, pelo menos, né? Viver a espiritualidade, honrar o pai e mãe, o quarto mandamento, né? Honrar o pai e mãe. O Papa João Paulo II dizia que abaixo de Deus na terra estão o pai e a mãe, porque nos deram a vida, ok? Devemos tudo a eles, né? Desde que a gente nasceu, foi gerado, foi educado, foi formado, é o pai e a mãe. Então, e veja que essa palavra é pesada, honrar. Honrar quer dizer encher de honra, de respeito, de veneração. Ah, mas tem pai chato, tem mãe chata, a gente sabe disso. Deus sabe que tem pai chato, tem mãe chata, mas aí o livro do Eclesiástico, quando fala disso, diz assim, né? Se você suportar os defeitos do seu pai e da sua mãe, vai te ser dada uma tríplice recompensa. E o Eclesiástico fala, qual é essa recompensa? Primeiro, ele fala assim, né? Teus pecados serão perdoados. Segundo, né? Quando você estiver na aflição, alguém vai te socorrer. Né? Tua casa será próspera na justiça. Ou seja, tua família será uma família boa, correta. Isso, né? Eu acho interessante o Eclesiástico, lá no capítulo 3, né? Fala exatamente isso. Né? Se você suportar, ele usa uma palavra pesada, suportar os defeitos do seu pai e da sua mãe, aquela mãe chata, aquele pai às vezes chato, mas se você suportar, Deus vai te dar uma tríplice recompensa por causa disso. Olha, meus irmãos, como Deus tem os olhos assim voltados para os nossos pais, né? Interessante. Sabe, isso é viver a lei de Deus, isso é viver o reino de Deus, né? Viver os mandamentos. O quinto mandamento, não matar.
Mas não é só não matar, é não falar mal, é não destruir a fama do outro, é não caluniar, é não zombar, é não, sabe, desprezar as pessoas. Né? O matar não é só não tirar a vida. Aí o 6º mandamento, não pecar contra a castidade, viver a vida sexual só no casamento. Não é? O 7º mandamento, não roubar. Meu Deus, como se rouba, né? O padre Antônio Vieira dizia, se rouba em todos os modos, em todos os tempos do verbo, né? Roubei, roubaste, roubarei. Quer dizer, a gente vê como nós estamos longe do reino de Deus, né? Você não pode deixar a tua casa aberta um pouquinho, você tem que colocar grade nas casas, tem que colocar arames, tem que colocar, meu Deus, estão usando agora esses, né, parece que é serpentina, as casas estão parecendo agora campos de concentração. Por quê? Porque senão o cara veio e rouba. E tem que colocar guarda, e tem que colocar alarme, e tem que colocar, meu Jesus, que mundo é esse? É um mundo onde não existe o reino de Deus. Onde o mandamento de Deus não é observado, não roubar. Se esse simples mandamento fosse observado, não roubar, nossas casas não precisavam ter muro, nossas casas não precisavam ter alarme, nossas casas não precisavam ter cerca elétrica, nossas casas não precisavam ter serpentinas, nossas casas não precisavam ter nada disso. Quanto dinheiro, meus irmãos, se gasta hoje por causa da segurança? Por causa desse simples mandamento, não roubar, que não é usado, não é aplicado. E a corrupção do país, então? Meu Deus, não tem mais cadeia para botar gente. E colarinhos brancos. Né? Meu Deus, quer dizer, num país católico que é o Brasil, num país cristão que é o Brasil, nós vivemos uma situação dessa. O reino de Deus, Jesus diz, ainda falta muito para ser implantado no nosso meio. Por isso que São Paulo diz, esses não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque não estão vivendo de acordo com o reino de Deus, então como é que depois pode querer viver no reino de Deus? Não pode, não tem jeito. Sabe, meus irmãos, uma árvore quando cai, ela cai na direção em que ela está inclinada. Se você vir procurando o reino de Deus, quando você cair, você vai cair no colo de Deus. Mas se você vir inclinado para o outro lado, você vai cair para o outro lado. Certo? Sejamos inteligentes. Como dizia São Felipe Neri, meu amigo, será que é hoje que você vai começar a escolher o bom caminho? Será que é hoje que você vai começar a viver bem? Vamos mudar de vida. Esse caminho que você está vivendo aí é um caminho que não leva a nada. Né? Santo Agostinho dizia, a tua tristeza são os teus pecados. Por que você não deixa que a santidade seja a tua alegria? Por que você não deixa que a tua vida correta seja a tua alegria? Sabe, meus irmãos, eu tenho um testemunho para dar. Desde meus 20 anos que eu trabalho nas coisas da igreja. Já são 47 anos. Eu nunca vi uma pessoa chegar para mim e dizer assim, olha, professor, eu estou muito triste porque eu vivo a lei de Deus. Eu estou muito triste porque eu sigo os mandamentos da lei de Deus. Eu nunca vi isso. Mas olha, eu vou te contar, já vi muita gente vir chorar aqui no meu ombro, porque não quis viver a lei de Deus. Professor, que burrada que eu fiz. Entendeu? É claro. O caminho da verdade é o caminho da felicidade. É o caminho do reino de Deus. Né? Muito bem, e é por isso que São Paulo diz assim, né? Ele diz que lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22, São Paulo diz assim, que para a gente entrar no reino de Deus, a gente passa por muitas tribulações. Né? Que tribulações são essas? A luta que a gente tem que viver nesse mundo para não cair nas coisas erradas, para não ser vencido pela tentação, né? Para você viver aquela vida de perseverança, de oração, de meditação da palavra de Deus, uma vida de sacramento. Né? Para chegar lá tem que passar por essas tribulações. E Jesus fala uma coisa interessante, que aqueles que vão herdar o reino de Deus são aqueles que fazem violência a si mesmo. Que violência é essa a si mesmo? Né? Esta violência, aquela violência que a gente faz contra a gente, não contra os outros. Uma violência que significa o seguinte, não ao pecado, não
ao vício, não àquilo que é mal, não ao orgulho, não à soberba, não à luxúria, não à gula, não à ira, não à inveja, não à preguiça. Sabe, é fazer violência contra a gente mesmo. Né? Eu, por exemplo, eu gosto de acordar cedo e ir para a missa, de manhãzinha. Né? A missa é 6h30 na Catedral de Lorena. Mas com esse frio, tem dia que, meu Deus, eu acho que não vou na missa, não. Está muito frio, mas eu vou. E você tem que fazer violência a você. Aí eu levanto e vou. Né? Meio sonolento, enfio a cara na pia lá, ou no chuveiro, acordo bem, boto roupa e vou. Entendeu? Então Jesus fala, para ganhar o reino de Deus, tem que fazer violência a si mesmo. Não é violência física, não é violência psicológica, não é violência moral. Não. É aquilo que a igreja chama de mortificação, penitência. Né? Por quê? Porque compensa o que eu quero. Sabe, nessa vida a gente não consegue nada, meus irmãos, sem sacrifício. O médico leva 10 anos para se tornar um bom médico. Não é isso? O engenheiro, pelo menos 6 anos para se tornar um bom engenheiro. Né? Às vezes até mais. E assim por diante. Quanto sacrifício, né, para formar alguém. É isso mesmo. Para formar um advogado, será pelo menos 5 anos de faculdade, né, sem contar os outros anos. Tudo tem sacrifício, não tem. Quer dizer, e também para viver corretamente, viver de acordo com o reino de Deus, a gente exige isso também. Bom, Jesus diz outras coisas interessantes com relação ao reino de Deus, né? Ele fala assim que, lá em Lucas 9:22, ele fala assim que não é digno do reino de Deus aquele que põe a mão no arado e olha para trás. De onde é que Jesus tira essa comparação? No tempo dele não tinha trator. Então a terra era arada com arado, né? O boi puxando um arado, todo mundo sabe que um arado vai rasgando a terra, né? E o sujeito tem que ficar olhando para frente. Por quê? Porque se ele olhar para trás, o arado vira. Meu pai já, eu lembro que quando eu era criança, meu pai arava a terra com boi. E eu achava uma coisa fantástica. O cara segurando o arado assim, né, nas duas mãos, né, e o boi puxando, e aquela terra levantando. Agora o sujeito não pode bobear ali no arado. Se ele olhar para trás, o que acontece? O arado vira e pode até machucar os bois, ou até machucar ele, que ele pode cair em cima. Então Jesus fala, aquele que é digno do reino de Deus, né, ele põe a mão no arado e não olha para trás. Ou seja, não se arrepende. Tem gente que começa a viver na perspectiva do reino de Deus, mas daqui a pouco ele se arrepende. Ah, não vou mais à missa, não vou mais a fazer isso aqui, não. Sabe? Põe a mão no arado e olha para trás. Não faça isso. Entendeu? Retoma o arado. Pega de novo o arado aí. Vamos para frente. A gente cai mesmo, a gente desanima mesmo, nós somos fracos mesmo, mas se a gente retoma o caminho, a gente chega lá. Né? Bom, e eu quero completar essa reflexão, né, colocando mais uma coisa que Jesus diz aqui. Tem muito mais coisas. Né? Ele diz assim, que aqueles que buscarem o reino de Deus, ele diz que receberão já nesta vida, né, o cêntuplo, 100 vezes mais, de tudo aquilo que ele deixa. Às vezes deixa pai, mãe, filhos, né, pelo reino de Deus, mas depois vai receber o cêntuplo. E na outra vida, a vida eterna com Deus. Bom, tem aqui 2 perguntas para a gente encerrar nossa conversa. A Crislaine Andrade diz assim, se todos nós temos pecados, exceto a Virgem Maria, todos os santos foram para o purgatório? Ô Crislaine, nem todos. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia assim, eu vou direto para o céu. Sei lá, e foi mesmo, né? Agora, se passou pelo purgatório, a gente não sabe. Deus não revela isso para a gente, então nós não sabemos. Pode ser que tenha santo que tenha ido direto para o céu e pode ser que tenha santo que tenha passado pelo purgatório. Né? Certamente, muitos foram direto para o céu, certamente. Silene Cavalcante, aqui na minha paróquia aconteceu uma semana bíblica e disseram que a Bíblia da Ave Maria não é boa para estudo, está correto? Veja bem,
eu conheço pelo menos 2 Bíblias da Ave Maria. Esta Bíblia da Ave Maria, que eu vou mostrar aqui, olha, essa Bíblia antiga da Ave Maria, inclusive feita com zip, é uma Bíblia muito boa. Sempre eu usei, o povo de Deus usa. Agora, eu sei que saiu uma Bíblia nova da Ave Maria, chamada Bíblia de Estudo, uma Bíblia grossa, parecendo um grande capa assim amarela e tal. Eu já ouvi alguns comentários de pessoas dizendo que não gostaram muito de algumas explicações que está no rodapé. Bem, mas eu não vou dar aqui a minha opinião, porque eu não fiz uma análise profunda nessa Bíblia e nem eu tenho autoridade para dizer isso, ok? Mas esta Bíblia padrão da Ave Maria, a Bíblia antiga, que está na mão do povo aí, é uma Bíblia muito boa que há mais de 40 anos eu sempre usei e nunca vi problema nela. Como tem a Bíblia também da CNBB, que é a Bíblia oficial usada nas leituras, né, da liturgia, não há problema. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, muito obrigado a vocês todos que me acompanharam até aqui, né? Quero agradecer a presença de vocês, quero desejar a todos um bom final de semana com Deus. Amanhã, se Deus quiser, às 20 horas, nós vamos ter novamente essa nossa conversa, que vai ser sobre, deixa eu só conferir aqui, amanhã, a nossa live às 20 horas, a live às 20 horas, sobre o sacramento da Crisma. Já falamos do sacramento do batismo, essa semana. Amanhã eu quero colocar o sacramento do Espírito Santo, ok? Espero você aí às 20 horas, se Deus quiser, através do Facebook. Que Deus o abençoe, que lhe dê muita paz e um bom final de semana. Amém.